não tem uma vida piedosa diante de Deus, isso não provém da gente. Davi mesmo disse: até o desejo de adorar vem de ti. Tudo que acontece na vida de uma pessoa provém de Deus, nada do homem. O homem não produz nada bom, até buscar Deus ele não consegue, porque a palavra mesmo diz: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Pastor, mas eu busco a Deus. Talvez você busca do seu jeito, da sua maneira. Será que é da maneira que Deus tem tratado no concílio de um culto? Será que é da maneira que Deus tem mostrado, como foi no passado para o povo de Israel? Vocês vão me adorar no meu templo assim, e o povo fazia diferente, e a justa ira de Deus caía sobre aquele povo. Não há injustiça da parte de Deus. Simplesmente, meu amigo, Ele já designou como seria um culto voltado para Ele. E como diz a própria palavra, que Deus busca aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. São poucos, dá para contar no dedo. O que é uma adoração ao Pai em espírito e em verdade? Não é aqui dentro. Isso todo mundo faz. Isso você faz, a pior espécie de homem da face da terra faz. Pode entrar o pior homem aqui dentro, ele vai adorar Deus diante do altar, ele vai cantar, ele vai entoar louvores, cânticos, ele vai salmodiar diante de... Mas isso não é o suficiente. A vida do homem, do cristão, é inscrita e baseada e testemunhada do que ele mostra a Cristo lá fora, como a gente sempre fala. É muito fácil eu ser cristão num território cristão, o difícil é eu mostrar ser cristão num território inimigo, que é o mundo. O mundo nunca vai nos aplaudir pelo que nós fizemos, porque nós vamos estar de contramão do mundo. O mundo pratica aquilo que eles acham normal, mas nós cristãos sabemos que é abominável diante dos olhos de Deus. A felicidade do mundo é momentânea, ele te traz um prazer momentâneo, mas depois o homem do pecado, da perversidade, colherá um fruto muito amargo pelo caminho que ele tem trilhado. Isso a própria palavra mostra, que seremos julgados pelas nossas obras. Nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos, pelo que nós retemos. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: pastor, nós não vamos ser salvos pelas obras, então como que vamos ser julgados por elas? É ou não é? Como a gente sempre fala, o homem não produz salvação, mas ele vai ser julgado pelo caminho que ele está trilhando, pelo caminho que ele está andando. O caminho do evangelho é fácil, gente? Hein, pessoal? Não é fácil, é difícil. O caminho é árduo, é ou não é? Muitas das vezes pensamos em desistir, muitas das vezes o caminho desde o começo ao final parece que ele é cheio de espinho, cheio de pedra. É um caminho muito difícil de caminhar, mas a Bíblia nunca nos garantiu que seria fácil. Não tem nenhuma palavra ou uma passagem que mostra que seria fácil, seria difícil. Jesus mesmo disse: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. A Bíblia não diz que o mundo iria aplaudir a gente, a Bíblia não diz que todos estariam de concordância com a gente. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, aqueles que são chamados filhos de Deus, com a palavra cauterizada no seu coração, com toda a certeza, também vencerão o mesmo, vencerão o mundo. O que é o mundo para um cristão? É a vontade que ele praticava lá no passado, é o que ele era lá atrás, e hoje o novo homem, redimido pela palavra da verdade, redimido pelo sangue do Cordeiro. E como disse Paulo, Cristo é a nossa Páscoa, porque o sangue foi cravado nas ombreiras das portas, porque aonde passava o espírito da morte, não podia tocar naqueles que tinham o selo ou a marca do sangue. Amém? Se Cristo é a nossa Páscoa, e o sangue de Cristo, sendo um cordeiro imolado, imaculado, perfeito, não tinha mancha, não tinha nenhum problema com ele. E ele, através do seu sangue, já marcou aqueles que de antemão conheceu, marcou seus verdadeiros filhos. O espírito da morte não pode tocar, porque esse já foi chamado antes da fundação do mundo. E como já nós pregamos alguns dias atrás, até o sangue de Cristo foi reconhecido antes da fundação do mundo. Amém, pessoal? Zacarias capítulo 1, profeta menor, depois de Ageu. Você que tem dificuldade, Deus vai ajudar você a achar.
Você chega em Mateus, você volta, tem Malaquias, e você volta, tem Zacarias, é fácil. Chegou em Mateus, você volta 2 livros. Os obreiros vão auxiliar você a achar. Quando eu li essa passagem hoje de manhã, meu coração estremeceu de tal maneira que eu falei: meu Deus, a gente não conhece esse Deus. Qual que é o Deus que a gente conhece, que a gente aprendeu? Ou que a igreja contemporânea, a igreja tradicional te ensinou? É um Deus que virou um garçom do homem. Não é? Eu peço, Ele dá. Eu vou me colocar diante de Deus, eu vou falar para Deus: ó Deus, abre as portas para mim, abre a porta do emprego, e Deus vai abrir. Isso é o que eles acham, é o que eles aprenderam. Mas o Deus que nós da igreja Semáforo aprendemos é um Deus que, se o homem não andar na justiça de Deus, a ira de Deus será aplicada sobre o mesmo. Mais uma passagem de um livro diferente, de um profeta menor, que foi chamado por Deus para pregar a justa ira de Deus. Como que a gente não via antes isso na Bíblia? Como que a gente pregava os versículos isolados, aqueles versículos que falavam que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, aquele versículo de Deuteronômio, que Ele nos colocaria como cabeça e não cauda. Isso é agradável aos nossos ouvidos? O homem contemporâneo, o pastor contemporâneo do século 21, quando os cristãos fictícios e ralos pedem uma palavra de conforto, eles sempre vão dizer o quê? Não se preocupa, o que Deus tem preparado para você virá. Sim ou não? O que Deus preparou para você, Deus Ele vai trazer. Eles enchem o nosso ego. É agradável aos nossos ouvidos, mas não é isso que eu vejo na palavra. Na palavra eu vejo um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias, um Deus que manda matar, um Deus que fere, um Deus que assola a sua nação, um Deus que faz com que o próprio povo que foi chamado pelo seu nome vai ao exílio e padece fome e padece o ardor do pecado. É esse Deus que eu conheço, é esse Deus que você está conhecendo, é esse Deus que você lendo Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e agora lendo Zacarias, você vai ver que é um Deus justo, que tem integridade, um Deus que zela por Jerusalém, um Deus que zela por Judá, um Deus que zela por Israel, mas zela na justiça, não zela no interesse do homem, não zela na palavra do homem, não zela pelas obras do homem, porque se dependesse do homem, todo homem seria fulminado de cima da terra. E como diz Jonathan Edwards, se a terra pudesse, ela vomitaria o homem de cima dela, de tanto pecado que existe sobre a terra, meu Deus, de tanta iniquidade que existe sobre a terra. Se fosse possível, a própria terra vomitaria o homem de cima dela. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Zacarias capítulo 1, depois disso os obreiros podem sentar também, o auxiliar também pode sentar. Zacarias capítulo 1, presta muita atenção por gentileza, para você poder entender o que a palavra vai mostrar para vocês. Olha o que diz o título, eu vou ler, depois eu vou explicar. Exortação ao arrependimento. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se apaixonou. Não é o Deus de amor? Não é isso que está falando? Está falando o quê? O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas dizendo, olha só, a quem clamavam os primeiros profetas dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem me atenderam, diz o Senhor. Aí Deus pergunta: vossos pais, aonde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus
estatutos que eu prescrevi aos meus servos não alcançaram aos vossos pais? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Olha para cá um minutinho. Zacarias, o nome de Zacarias significa o Senhor se lembra. Marca no seu caderno se possível. O nome de Zacarias significa o Senhor se lembra. O Senhor se lembra do quê? O Senhor lembra do seu povo. O Senhor tem lembrado da misericórdia que Ele teria juntamente com o seu povo. Se a gente olhar texto dentro de contexto, Deus pega e pede para o povo: lembra o que Ele fez com os pais daquele povo que estava sendo exortado pelo profeta Zacarias. Zacarias significa o Senhor se lembra do quê? Do que Deus fez com os antepassados que desobedeceram a sua palavra. A justa ira de Deus se caiu sobre os pais desses homens, dessas mulheres, desses anciões, no tempo de Ageu, o profeta Ageu, que foi levantado para restituir o templo, que foi levantado a exortar o povo a santificar-se, que foi levantado para trazer o povo de novo a Deus. Por um tempo o povo não quis. Se você vê, Deus mesmo fala: lembra do que aconteceu com vossos pais no passado. E o que Deus fez com o povo? Manifestou a sua justa ira, a ira justa de Deus. Você não vê nenhum momento Deus passando a mão na cabeça do povo. Zacarias, ele começou o ministério dele 2 meses depois que aquele povo do tempo do profeta Ageu retornaram do exílio, estavam exilados. O povo de Ezequiel foi exilado, o povo de Isaías foi exilado, o povo de Jeremias foi exilado. No tempo das lamentações de Jeremias, que o autor diz que o povo estava sofrendo no exílio, no tempo de Zacarias, o povo foi exilado. O que é exilado? É o povo ter saído da sua terra natal de Jerusalém, de Israel, de Judá, e ter levado a lugares árduos que passariam fomes e, se possível, seriam mortos à espada. O povo foi exilado. Se você vê Lamentações capítulo 5, 7 ou 5, 8, ele diz: nossos pais pecaram e não existe mais, e nós carregamos as suas maldades, nós carregamos os seus pecados, meu Deus. O povo do passado carregaram a ira de Deus, morreram à espada, morreram à fome, os seus cadáveres jogados no deserto, sendo consumidos pelas bestas feras da terra. As bestas feras da terra consumiram com cadáveres daqueles homens. E o profeta Zacarias, 2 meses depois do profeta Ageu ter pregado a mesma palavra, o povo foi tirado do exílio, e Zacarias não passou a mão na cabeça do povo, dizendo: pessoal, vocês estão passando necessidade, assim como Deus tem levado vocês ao exílio, agora Ele está trazendo vocês para restituir a vida de vocês. Foi isso que Deus falou? Exortação acerca do arrependimento. Deus estava falando para o profeta Zacarias: Zacarias, você vai continuar o concílio, a trajetória do profeta Ageu, e você vai continuar a marcar no coração desse povo a importância de um arrependimento genuíno, não da boca para fora, não apenas com os lábios, não como aconteceu em Jeremias, que o povo adora apenas com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Não, tem que ser um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que o homem não pratica mais as mesmas obras que ele praticava no passado. Ou seja, no tempo, ou no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo. Deus estava em extremidade irado, uma ira extrema. O furor da ira de Deus estava sobre aquele povo, sobre o mesmo povo que estava exilado, sobre o mesmo povo que estava padecendo fome,
sobre o mesmo povo que os maridos perderam as suas mulheres que foram abusadas, pelo mesmo povo que os homens foram decapitados na frente dos seus filhos, pelo mesmo povo que estavam sofrendo ardentemente, que pediam para Deus ter misericórdia deles, mas Deus falava assim: não, vocês vão colher o que vocês precisavam colher, o que vocês mesmos plantaram. A palavra foi pregada pelo profeta e vocês não ouviram e nem praticaram. A palavra foi pregada, a palavra está sendo pregada hoje. A justa ira de Deus vai cair sobre o povo da rebeldia, a justa ira de Deus vai cair sobre o homem da desobediência, a justa ira de Deus vai cair sobre o homem do pecado. Iremos daqui a pouco passar pela maior cerimônia, uma das maiores cerimônias, o sacramento da igreja, que é a Santa Ceia. Você se preparou para isso? Você está preparado para isso? Pastor, mas ninguém está preparado. Aí, meu amigo, você está dando ênfase para o seu pecado. Sim ou não? É a mesma coisa que a pessoa que diz assim: pastor, mas todo mundo peca. Eu também peco diariamente. De fato, eu também erro. Mas quem dá ênfase para o pecado é porque quer arrumar desculpa para cometer pecados. E ninguém exorta essa pessoa. Sim ou não? Esse é o tipo de pessoa que no último dia irá sofrer a ira e a cólera e a gritaria de Deus. Isso não sou eu que falo, é a própria palavra. Pensa comigo, Zacarias. O chamado inicial do profeta Zacarias, ou do seu próprio ministério como profeta, foi conclamar, porque Ageu já proclamou, foi conclamar um arrependimento, sabendo que o mesmo povo já ouviu o mesmo. Todos os dias da nossa vida nós temos que ouvir a palavra arrependimento, porque todos os dias nós se esquecemos do mesmo. É ou não é? E volto a frisar, como de uma das minhas pregações eu falei, assim como disse Leonardo Ravenhill, que devia na parede da igreja ser gravado a palavra: cadê a sua cadê a sua angústia? Cadê a sua angústia? Deveríamos gravar na parede da igreja o dia da angústia, o dia em que o homem se angustia. É esse o que Deus olha para ele, como diz a própria palavra. O homem que Deus se inclina é o homem que se angustia pela sua alma, pelos seus pecados. O homem que peca e chora ardentemente, o homem que peca e chora amargamente, o homem que peca e se constrange, o homem que peca e se amargura, o homem que peca e quando chega diante do altar diz: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, ó Deus, porque eu não sou merecedor da sua graça. Faz de mim pelo menos um dos teus servos, ó Pai, porque eu tenho pecado, eu tenho transgredido a sua lei, eu tenho deixado o Senhor de lado, e eu não mereço nem ouvir a tua palavra, porque ela é santa. Tua palavra procede do teu trono, e é através da palavra que vem o arrependimento. Amém? O verdadeiro cristão é aquele que reconhece os seus pecados, os seus erros, as suas maledicências, os seus dolos, a sua perversidade. O homem que maquina o mal, o homem que é lascívio, o homem que todos os dias da sua vida ele comete imoralidade, sabendo que ele está desagradando um Deus que tudo vê, um Deus que os seus próprios olhos está inclinado sobre o homem do pecado, tanto para o homem justo, meu Deus. E como diz Isaías 12:1: ah, Senhor, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. Amém? Mas isso é para o homem do pecado? Não, é para aqueles que se converteram de fato e de verdade. A palavra fala se arrepender, como diz a própria palavra, que o povo se arrependendo do pecado, ele se arrependeria do mal que ele iria fazer contra o povo. Somente o povo se arrependendo, não da boca para fora, levantando a mão e o coração, tendo convertimento sincero, conversão genuína, conversão que mostra a miséria de alma, a miséria de espírito, mostrando o quanto nós somos depravados, o quanto nós precisamos de um Salvador, o quanto nós precisamos de Cristo Jesus, Cristo ressurreto, o Cristo que naquela cruz foi moído pelos nossos pecados, e como o próprio Deus, o Pai, sentia prazer em moê-lo, meu Deus.
como diz Isaías 53, que Deus sentia prazer em moer o seu próprio filho. Deus sentia prazer. Imagina o que ele não vai fazer com o homem do pecado, sim ou não? Aquele que nem mesmo poupou o seu filho, e também não poupou os anjos dos céus, fazendo com que os anjos dos céus recebessem a justa justiça de Deus. O que será da gente? Se para o justo já é difícil que se salve, aonde padecerá a alma do ímpio? Isso são coisas que a gente fala quase todo culto, mas todo dia o povo se esquece. Isso são coisas que a gente fala diariamente, mas o povo se esquece todos os dias. Pensa comigo, se já para o justo é difícil que se salve, aonde padecerá a alma do pecador? É mole, pessoal, ouvir uma palavra dessa? Não, pastor, é difícil. Então começa a mudar os seus atos a partir de hoje. Já era para ter mudado há muito tempo. O tempo que você está ouvindo essa palavra, já era para você ser um cristão nato na palavra. Já era para você conhecer a palavra inteira. Já era para você entender a justa ira de Deus, e você discernir o bem e o mal. E você discernir a quem é aplicada a ira e a quem é aplicada a misericórdia. Era para você entender quais são os princípios reguladores do culto. Era para você entender o que Deus tem preparado para todos aqueles que buscam em espírito e em verdade. O tempo que você entende de palavra, já era para você entender qual é o caráter de Deus, o princípio do caráter de Deus, porque Deus não se limita ao homem. Amém, pessoal? Deus é ilimitado na sua palavra. Ou seja, mesmo sabendo que essa era a chamada do arrependimento, uma exortação ao arrependimento, como já tinha feito pelos profetas antepassados, aqueles que antecederam Zacarias, o povo ainda não se arrependeu. E Deus traz à tona a memória do povo o que tinha acontecido com os pais daquele povo. A Bíblia diz até que aquele povo se arrependeu, os seus pais chegaram um momento que eles se arrependeram, mas eles escolheram, sim ou não? O próprio Deus fala, olha só o que ele fala aqui, versículo 6. Volta aqui para o versículo 5, para você poder entender. Diz assim: vossos pais, aonde são eles? Já estão mortos. E os profetas, acaso vivem para sempre? Já estavam mortos. Aqueles profetas, Ageu, por exemplo. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram aos vossos pais? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Deus falando assim: por acaso eles não ouviram os estatutos de Deus? Por acaso eles não ouviram a palavra de Deus? Sim, ouviram, de fato eles ouviram e se arrependeram. E assim como Deus fez menção de tratar aquele povo, assim Ele fez. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não deixaram, vocês não quiseram. Os estatutos de Deus estão sendo pregados, a palavra está sendo anunciada, a ira está sendo falada. Pastor, mas cadê o amor de Deus? Está nos seus estatutos, está na sua lei. Aonde está o amor de Deus? Está na sua palavra, está sendo pregada, e o povo muitas das vezes está deixando de lado o amor, a virtude, a repreensão de Deus nas suas vidas. A palavra está sendo pregada, o amor de Deus está sendo manifestado, mas o povo não está querendo aceitar a palavra da maneira em que está sendo pregado. E se a palavra não está entrando, o que vai ferir o homem com espada de justiça é a dor da ira de Deus sobre o homem da rebeldia. Amém? Você não vê Deus passando a mão na cabeça?
De ninguém, sim ou não? Mais vale você ser repreendido pela palavra do que do último dia você dizer assim: pastor, eu não sabia. Ou para o próprio Deus: ó Deus, eu não sabia. Sabia sim, porque foi pregado. Sujeitai-vos aos vossos pastores, porque são eles que hão de dar conta pelas vossas almas nos últimos dias. Sou eu que vou dar conta da sua alma no último dia. Você estará escrito no caderno de Deus, e o meu nome estará escrito em cima como responsável por essas almas. Então eu vou pregar da maneira que está escrito, amém? Porque eu não quero que seu sangue venha sobre a minha cabeça. Versículo 7. Zacarias 1:7. Agora chega a primeira visão, depois da exortação. Olha, isso aqui é muito forte. Foi isso que me comoveu hoje de manhã. Foi esse texto de Zacarias capítulo 1, versículo 7, que me comoveu nessa manhã. Eu vou ler agora, nós vamos explicar para você. Mas se você quiser chegar em casa e focar mais o seu pensamento nesse texto, você vai fazer isso, para você entender o que é a justiça de Deus. Diz assim: no 24º dia do mês, 1/10, que é um mês de Sebate, ou seja, o mês de Sebate é janeiro e fevereiro. No 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Aí ele diz assim, Zacarias: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo. Olha só a visão que ele teve, presta muita atenção nisso. Eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Murteiras são árvores que estavam nesse vale, que havia num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baios, baio quer dizer amarelo esverdeado, e atrás dele se achava vermelho, baio e brancos. Então perguntei: meu senhor, que são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Olha o versículo 10, meu Deus. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras, ou seja, entre aquelas árvores, e disse: são os que o Senhor, quem que enviou? O Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras, ou entre as árvores, e disseram: nós, os cavaleiros falando, o cavaleiro do cavalo vermelho, do cavalo amarelo esverdeado e do cavalo branco, disse assim. Então o anjo nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra agora está repousada e tranquila. Então o anjo, não foi nem Zacarias, o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra quais está indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, e esse me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada. Assim o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, assim minha cidade ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Olha para cá um minutinho. Zacarias, depois de exortar o povo acerca do arrependimento, e o povo não se converteu, e o povo não deu ouvido, e o povo não praticou o que foi falado pelo profeta Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias, ele teve uma visão de noite, e nessa visão Zacarias vê, num vale escuro, num vale longe, ele viu 3 cavaleiros: um homem do cavalo vermelho, um homem do cavalo amarelo esverdeado, e o homem do cavalo branco.
E ele perguntou para o anjo: quem são esses, ó meu Senhor? E o anjo disse: vem que eu te mostrarei quem são esses homens. E vai Zacarias, e vai esse anjo até esses cavaleiros. E um dos cavaleiros falaram para o anjo assim: olha, nós já chegamos de rodear a terra, e agora a terra se encontra tranquila. A terra não se encontra mais com homem nenhum. A terra já não tem mais homem nenhum sobre. Está tranquila. O que esses homens foram fazer sobre essa terra? O que esses cavaleiros foram fazer sobre essa terra? O que esses homens do cavalo vermelho, do cavalo amarelo esverdeado e do cavalo branco foi fazer sobre essa terra, meu Deus? Você pode ver que depois que os cavaleiros voltaram e falaram assim para o anjo e para Zacarias: a terra está tranquila. O que o anjo falou para Deus? Senhor, até quando não terás mais compaixão de Sião? Até quando o Senhor vai se irar contra ele, a qual o Senhor está irado durante 70 anos? Se o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho e o cavaleiro amarelo esverdeado passou pela terra, é porque não fez boas coisas. O que esses cavaleiros fizeram? Vamos ver o que diz Apocalipse. O homem do cavalo vermelho, Apocalipse 6,4. Olha o que o cavaleiro do cavalo vermelho fez. Apocalipse capítulo 6,4. Se foi uma visão, pode ter certeza que é o mesmo cavaleiro que está falando de Apocalipse. O mesmo cavaleiro não pode ter dois significados. Se é o cavaleiro vermelho ou o cavalo vermelho, está mostrando tanto Apocalipse como Zacarias o significado desse cavaleiro. Senão o anjo não se constrangia pelo que os cavaleiros fizeram sobre aquela terra. Sim ou não? Apocalipse 6,4 diz assim: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O que o cavaleiro vermelho foi fazer? Foi tirar a paz da terra, foi fazer com que um homem matasse um ao outro, e foi-lhe dado uma grande... E o que é a espada? A palavra. Que palavra foi essa? A palavra que Zacarias penetrou no coração do povo através da exortação ao arrependimento, e o povo não ouviu. Zacarias pregava e a espada estava sendo aplicada, e quando ele viu que o povo não se converteu, o primeiro homem do cavalo vermelho passeou pela terra e tirou a paz de sobre a terra, e fez com que um homem matasse o outro, e a palavra penetrou no meio daqueles homens, mas eles não aceitaram, eles não receberam. O primeiro cavalo trouxe o que? Discórdia e morte. E acima de tudo, primordial, trouxe a palavra para ser enfincada no meio do povo. O que eu estou fazendo agora, eu estou trazendo espada para vocês. A palavra mesmo diz que a palavra é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a mais profundeza do coração do homem. Ela corta como entra quando sai, meu Deus. Ou seja, a palavra é a espada. Segundo cavalo, baio, cavaleiro do cavalo baio. É um cavalo amarelo esverdeado, a cor do cadáver que se decompõe, traz consigo a morte. Você já viu um cadáver que está se decompondo? Ele fica com a cor amarelo esverdeado, sim ou não? Já viram? Já viu aquela anatomia, né, que estuda o defunto? É anatomia? Anatomia, então. Chegaram a ver um defunto desse? Alguém já foi na FURB fazer um estudo e viu um cadáver? Alguém já viu? Já viu? Não é um amarelo esverdeado? Esse cavaleiro do cavalo baio fez com que, assim como o cavalo vermelho passou e fez com que os homens morressem sobre a terra, esse cavaleiro do cavalo baio, ou cavalo amarelo esverdeado, deitou-se na terra os cadáveres daqueles homens, ao ponto deles estarem em decomposição sobre a terra. Vai vendo aí, o Deus do amor que você conhece, o Deus do amor que é pregado nas igrejas contemporâneas, o Deus que aceita tudo e todos. Pastor, tudo que Deus quer é o meu coração. Vai crendo que é desse jeito,
Pastor, não importa o que eu faça, Deus me aceita do jeito que eu sou. Vai crendo que é assim. No último dia você vai ver a justiça de Deus sobre a sua vida. Se fosse assim, Ele aceitava esse povo do jeito que o povo era. Sim ou não? Se fosse assim, Deus não falava para aquele povo de Zacarias: faça o povo lembrar do que eu fiz com os pais deles. Mesmo assim o povo não se converteu. E eu estou lembrando para vocês hoje o que aconteceu no tempo de Zacarias, o que aconteceu no tempo de Ageu, o que aconteceu no tempo de Jeremias, o que aconteceu nos profetas que antecederam a gente. Nós estamos mostrando para vocês. E por último, o cavalo branco. Pastor, o cavaleiro do cavalo branco. Esse vai trazer paz, esse vai trazer sossego. Apocalipse 19:11. Olha só o que diz Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Isso volta para Cristo. E o seu nome se chama o Verbo. João capítulo 1. O Verbo se fez carne, e o Verbo era o próprio Cristo, meu Deus. Está mostrando Cristo, o homem do cavalo branco. No tempo de Zacarias, o homem do cavalo branco era a própria imagem, era a sombra voltada para Cristo, o homem fiel e verdadeiro, que julgava com justiça, que dos seus olhos saíam fogo. Olha o que a palavra fala, meu Deus. Jesus já estava no tempo de Zacarias, julgando as nações, julgando a terra. Olha como é forte isso. O próprio Cristo, no tempo dos antepassados, no tempo dos profetas, é o que julgava. E a Bíblia mesmo diz que é o mesmo que julgará os perversos nos últimos dias. E continua dizendo assim. Paramos aonde? Tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E os seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e a sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Da sua boca saía uma espada para ferir as nações. O que é a espada? A palavra. A palavra fere, sim ou não? Porque o amor de Cristo nos constrange, fazendo com que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Glória a Deus por isso. Obrigado pelo Senhor ter colocado essas palavras dentro dessa igreja, para mostrar a justa ira de Deus sobre o homem da iniquidade. Você conhece um pouco do caráter de Deus? Tira o Deus que aceita tudo da sua cabeça, meu amigo. Que esse evangelho seja pregoado a todas essas nações, que essa igreja seja uma porta de salvação para essa cidade, e todos possam em tempo oportuno conhecer esse evangelho, para que se arrependam, e se arrependendo recebam a coroa da vida, a salvação para aqueles que estavam preparados antes da fundação do mundo, meu Deus. Antes da fundação do mundo, o cavaleiro branco, Cristo estava presente. Cristo estava presente na fundação do homem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O próprio homem foi criado à imagem e semelhança de Cristo, porque Ele era, Ele é e Ele para sempre será. Amém? A Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Amém, gente? Guarde essa palavra no seu coração. Grave com ponteira de diamante. Marque no seu caderno. O pastor está falando coisa que não tem nada a ver. Vai atrás, vai atrás. Se o que eu estou pregando é mentira, que Deus tire a minha voz agora, e eu nunca mais retorne a pregar nessa igreja, nunca mais. Se o que eu estou pregando aqui é mentira, que Deus torne eu um mudo, e eu nunca mais pregue a palavra dele. Que Ele faça isso com justiça. E se eu estou pregando mentira, será justo o que Ele vai fazer. Agora, se eu continuar pregando, saiba de uma coisa: a justiça de Deus está sendo aplicada no nosso meio. Amém?
não é passando a mão na cabeça, não é falando que vocês são o centro do coração de Jesus, não é falando que vocês são os filhinhos de Jesus, que vocês são um povinho, que o próprio Deus escolheu mesmo em pecado, continuando em pecado, Ele vai ter compaixão de vocês. O que o anjo falou? Senhor, até quando o Senhor não vai ter compaixão de Sião, a qual o Senhor está irado durante 70 anos? Está escrito na palavra de Deus. Zacarias pregou. Saibam de uma coisa: no meio dessa igreja teve um profeta que alertou as verdades escritas nesse livro. Volto a frisar: podem matar o profeta, mas nunca vão matar a palavra que ele tem pregado. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte que ele merece. Quer encher uma igreja? Pregue sobre prosperidade, cura e o amor de Deus. Quer esvaziar uma igreja? Prega sobre Romanos. Prega sobre a palavra, é mais fácil dizer, é ou não é? Aí você vai entender o que a palavra fala. Amém, gente? Nós vamos agora participar da Santa Ceia, da maior cerimônia. Pode continuar filmando, Abril? Está continuando, não cortou na pregação, né? Para que o povo de casa possa participar juntamente com a gente desse momento. Nós vamos participar agora nesse momento da Santa Ceia do Senhor. Os obreiros já consagraram, abençoaram, através de suas orações e pela misericórdia de Deus. Esse pão não é mais o pão, mas sim a carne de Cristo. Esse suco não é mais o suco, mas sim o sangue dele remido naquela cruz. Estenda suas mãos para cá, feche os seus olhos. Ó Deus, diante dessa palavra a qual nós temos pregado nessa noite, ó meu Pai, como estremeceu o meu coração nessa manhã, como ardia quando eu li que o anjo, meu Deus, ele se constrangiu, o próprio anjo se constrangiu, falando: até quando o Senhor não vai ter mais compaixão do seu povo, meu Pai? Ah, meu Deus, se o amor do Senhor se manifestou, foi através da palavra, meu Pai. Nunca negamos que o Senhor é um Deus de amor, não, nunca. Mas nós também falamos que o amor de Deus se manifesta na ira. O Senhor repreende a todos que o Senhor ama. E como nós falávamos hoje em Zacarias capítulo 1, a exortação acerca do arrependimento, que o povo, através dessa cerimônia, desse sacramento, que nós vamos participar nessa noite, dessa santa ceia, desse sangue purificado, desse corpo moído naquela cruz, meu Deus, que quando essa pessoa comer desse corpo e beber desse sangue, que ela não seja mais a mesma, meu Pai, que a partir de hoje ela seja um cristão nato, um cristão genuíno, uma pessoa que ama e pratica a Tua palavra, e que ela não venha apenas levantar suas mãos, mas também juntamente com ela o seu coração, meu Deus, que ela não venha Te adorar apenas com os lábios, mas com o coração, meu Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Antes de participar da ceia, você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas iniquidades, pelo que você tem feito escondido. Antes de participar da ceia, você vai falar para Ele: meu Deus, me perdoa, meu Pai, eu vou participar da maior cerimônia que há na igreja, mas antes disso, meu Deus, eu preciso me confessar a Ti. Eu preciso pedir perdão pelo pecado que eu cometi hoje, meu Deus, pelos pecados que nós cometemos hoje, meu Pai, que talvez tenha Te desagradado, talvez, meu Deus, tenha irado o Senhor de tal maneira que o Senhor tenha estado desgostoso com o seu povo. Oh meu Deus, nos perdoa, meu Pai, perdoa pelas vezes em que nós Te entristecemos, as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento. Ó Deus, talvez ela está fazendo uma oração juntamente à tela desse celular, ou talvez através da televisão que ela irá assistir, meu Pai. Ela irá pedir perdão pelos erros, pelos pecados que ela tem cometido, e o Senhor, através da sinceridade do coração dela, como diz a Tua palavra, se confessar os seus pecados, Ele é fiel para perdoar. Ah, meu amigo, a confissão de pecados não é apenas da boca para fora, mas é mudança de estilo de vida. Você não pratica mais os mesmos erros, você não pratica mais as mesmas coisas que você praticava. Você é um novo cristão, você é uma nova pessoa, você foi remido, você foi lavado, você foi transformado pelo sangue de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus,
Ouve a oração dos sinceros, meu Pai. E que nessa noite, aqueles que irão participar dessa ceia, que o Senhor possa transformar a vida deles. É o que eu te peço nessa noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, os da fé, digam amém. E diga graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, participar da ceia. E quando você segurar do pão e segurar do cálice, você vai segurar com temor e tremor dentro de você, porque é o único momento em que nós estamos segurando pela fé do corpo e do sangue de Cristo. Você pediu perdão, agora você vai participar da ceia. Depois de uma semana que você fez piedosamente, se santificando, você vai participar e se deleitar do corpo e do sangue de Cristo. Podem fazer a fila pelo lado direito seu, em nome de Jesus. Podem começar a passar. Passem com temor e tremor. E voltando para o seu lugar, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu corpo que é dado. Fazei isso em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória. Declare para Ele nessa noite com toda a fé: Santo, Santo, Tu és santo, Tu és santo, Teu nome é santo, Teu nome é santo. Jesus, eu te amo.